Você consome mais informação em uma semana do que seus avós consumiram em um ano inteiro. Podcasts no trânsito, threads no almoço, resumos de livros antes de dormir, newsletters empilhadas, vídeos no 2x. Você está sempre aprendendo. E mesmo assim, tem a sensação de que nada fica. Você lê sobre foco e continua disperso. Ouve sobre ansiedade e continua ansioso. Salva 10 artigos sobre produtividade e não aplica nenhum. E aí vem a pergunta que não sai da cabeça. Eu estou ficando burro? Não. Você não está ficando burro. Você está se transformando em algo muito mais perigoso. Um burro funcional. Alguém que sabe de tudo superficialmente, mas não consegue usar nada profundamente. E o pior, o sistema foi feito para isso. Até o final deste vídeo, você vai entender por que consumir informação virou o oposto de aprender. Como o excesso informacional está literalmente atrofiando sua capacidade de pensar com profundidade e o que você pode fazer para sair do modo acumulador cognitivo e voltar a processar com clareza. Porque o problema não é a quantidade de informação que você consome. É o que essa informação está fazendo com a estrutura do seu pensamento. Agora, vamos começar nomeando o que você já sente, mas talvez nunca tenha verbalizado com precisão. Você está informado, mas confuso. Sabe explicar conceitos, mas não sabe aplicá-los. Reconhece padrões nos outros, mas não em si mesmo. Tem opinião formada sobre 10 assuntos, mas dúvida sobre um. É uma sensação estranha, porque você não é ignorante. Você sabe o que é viés de confirmação. Conhece a curva do esquecimento. Já ouviu falar de neuroplasticidade, dopamina, mindfulness, flow? E mesmo assim, nada muda. Isso não é preguiça. Isso não é falta de disciplina. Isso é o efeito colateral de operar num modelo mental que confunde consumo de informação com construção de conhecimento. E aqui está o ponto que ninguém fala. Informação é matéria-prima. Conhecimento é estrutura. Matéria-prima acumulada sem processamento vira entulho. E o que está acontecendo agora, em escala histórica inédita, é que você está acumulando entulho cognitivo em velocidade industrial. 3 podcasts por dia, 5 threads salvas, 10 vídeos assistidos, 20 conceitos novos, nenhum processado. Porque processar exige tempo, silêncio, repetição, erro, ajuste. E você não tem tempo, você tem notificação. Então, o que acontece? Você consome, arquiva mentalmente de forma superficial e segue para o próximo estímulo. E o cérebro, que evoluiu para processar profundidade em ambientes de escassez, agora está operando em modo de sobrevivência informacional. Ele não está aprendendo, ele está triando. E quanto mais você consome sem processar, mais o cérebro entende que a função dele não é pensar, é reconhecer. Reconhecer padrões, reconhecer conceitos, reconhecer referências, mas não integrar. E é aí que você se torna um burro funcional. Alguém que parece saber, mas não sabe fazer. Alguém que parece entender, mas não sabe agir. Mas para entender isso com mais profundidade, precisamos olhar para o mecanismo por trás disso tudo. Por que consumir informação virou o oposto de aprender? Porque o cérebro não foi feito para processar volume. Ele foi feito para processar relevância. Quando você vivia num ambiente de escassez informacional, digamos 200 anos atrás, cada informação nova tinha custo alto e valor potencial alto. Você lia um livro, relia, debatia, testava, errava, ajustava. O processamento era lento, repetitivo e profundo. Resultado? Conhecimento estruturado, aplicável, integrado à sua visão de mundo. Hoje, você consome 300 vezes mais informação. Mas o tempo de processamento não aumentou. Então, o que o cérebro faz? Ele muda o modo de operação. Em vez de processar com profundidade, ele passa a operar em modo de triagem contínua. Reconhecer, categorizar, arquivar superficialmente, seguir. Esse modo tem um nome: pensamento superficial crônico. E ele não é uma escolha consciente. É uma adaptação defensiva a um ambiente de sobrecarga. O problema é que, quanto mais tempo você opera nesse modo, mais ele se consolida como padrão. E aí acontece algo terrível.
Você perde a capacidade de pensar com profundidade mesmo quando quer. Tenta ler um livro denso, cansa em 10 minutos. Tenta resolver um problema complexo, desiste e busca resumo. Tenta refletir em silêncio. A mente dispara em 15 direções. Não é déficit de atenção, é atrofia de profundidade. Porque profundidade é uma habilidade. E como toda habilidade, ela atrofia quando não é usada. Você está treinando o cérebro todos os dias para operar em modo superficial. E quanto mais você treina, mais difícil fica voltar. Agora, combine isso com outro problema: dopamina por reconhecimento. Toda vez que você consome uma informação nova e reconhece o cérebro, libera uma microdose de dopamina. Ah, já ouvi falar disso. Isso faz sentido. Interessante. Você sente que está aprendendo, mas você só está reconhecendo. E o cérebro recompensa reconhecimento porque, evolutivamente, reconhecer padrões era sobrevivência. Mas hoje, reconhecimento virou ilusão de competência. Você assiste a um vídeo sobre hábitos, reconhece os conceitos, sente que aprendeu e não muda nada. Porque reconhecer não é processar. E processar é o que transforma a informação em ação. Então, resumindo o mecanismo, sobrecarga informacional contínua leva o cérebro a mudar para modo superficial, baseado em triagem e não em processamento. Com isso, a profundidade atrofia. A dopamina por reconhecimento cria a ilusão de aprendizado, e o ciclo se reforça. E você vira um burro funcional. Mas aqui está o que ninguém fala. O custo real de operar em modo superficial crônico não é só cognitivo, é identitário. Porque quando você perde a capacidade de processar com profundidade, você perde 3 coisas fundamentais. A primeira é clareza interna. Você não sabe mais o que realmente pensa, porque pensar exige processar, não reconhecer. Então, você vive repetindo frases que ouviu, conceitos que leu, opiniões que copiou. Mas se alguém pergunta, por que você acredita nisso? Você trava, porque você nunca processou, você só arquivou. A segunda coisa que você perde é confiança funcional. Você sabe que sabe muita coisa, mas não confia que consegue usar o que sabe. Porque sempre que precisou aplicar algo complexo, você foi buscar mais informação em vez de processar o que já tinha. Resultado, você vira refém do próximo estímulo. Preciso de mais um curso. Preciso de mais um vídeo. Preciso de mais uma ferramenta. Não. Você precisa parar de consumir e começar a processar. E a terceira coisa é autonomia. Quando você não processa, você não integra. E quando você não integra, você não desenvolve modelo mental próprio. Então, você vira dependente de referências externas constantes. Não consegue resolver problemas sozinho. Não consegue pensar de forma independente. Não consegue sustentar convicção interna. E isso é perigoso. Porque autonomia cognitiva é a base de tudo. De tomar decisões sem travar. De agir sem precisar de validação constante. De confiar que você consegue pensar seu caminho através de um problema. E você está perdendo isso. Não porque você é incapaz, mas porque você está operando num sistema que sabota a profundidade por design. Redes sociais recompensam velocidade. Algoritmos recompensam volume. Cultura digital recompensa estar atualizado. Ninguém recompensa parar, processar, integrar. Então, você segue consumindo. E a cada dia que passa, a distância entre o que você sabe e o que você consegue usar aumenta. Até que você olha para si mesmo e pensa, como eu posso saber tanto e não conseguir mudar nada? Porque você não está aprendendo, você está acumulando. Mas agora, a boa notícia. Profundidade não é perdida, é atrofiada. E o que atrofia pode ser reconstruído. Mas você precisa entender uma coisa. Reconquistar profundidade não é adicionar mais. É subtrair, processar e repetir. Aqui está um modelo mental que você precisa internalizar. Informação sem processamento é ruído. Processamento sem repetição é ilusão. Repetição sem aplicação é masturbação intelectual. Então, o que você faz? O primeiro passo é um corte radical de inputs. Escolha um tema, um livro, um conceito e pare de consumir qualquer outra coisa até você ter processado isso com profundidade. Profundidade significa conseguir explicar em suas próprias palavras, conseguir aplicar em um contexto real e conseguir ensinar para alguém.
Se você não consegue fazer isso, você não aprendeu. O segundo passo é processar ativamente. Processamento ativo significa escrever sobre o que você leu, não copiar, mas reescrever. Significa debater em voz alta, mesmo sozinho. Significa testar na prática, mesmo que erre. O cérebro só integra o que você força ele a reorganizar. O terceiro passo é repetir antes de avançar. Repetição não é reler, é revisitar em contextos diferentes. Leu sobre hábitos? Aplique hoje. Erre. Ajuste amanhã. Erre de novo. Ajuste de novo. Isso é consolidação. E consolidação é o que transforma reconhecimento em competência real. E o quarto passo é construir um modelo mental próprio. Depois de processar e repetir, você vai perceber algo. Você não precisa mais de referências externas constantes. Você desenvolveu lente própria. E essa lente é o que te dá autonomia cognitiva. Isso não é rápido, mas é irreversível. Porque uma vez que você reconstrói profundidade, você não esquece como pensar. Então, para concluir, você não está ficando burro. Você está sendo treinado para operar em modo superficial. E a diferença entre as duas coisas é tudo. Porque burrice é ausência de capacidade. Superficialidade é capacidade atrofiada por desuso. E capacidade atrofiada pode ser reconstruída, mas só se você parar de acumular e começar a processar. Porque o problema nunca foi a quantidade de informação, foi a ilusão de que consumir é aprender. Consumir não é aprender. Processar é aprender. E processar exige tempo, silêncio, repetição, erro. Então, aqui está a pergunta que você precisa responder. Você quer parecer informado ou quer ser funcional? Porque você não consegue os dois ao mesmo tempo, não nesse ritmo. Escolha profundidade, e o resto se reorganiza sozinho.